Caros amigos do arquivo, se você nasceu nos anos 90, vai entender o que eu vou falar. Vocês acabaram de ganhar um bônus track, né? Lembra, Fernando? Quando você devia com aquele bônus track. É verdade. Vocês ganharam um vídeo. Na semana passada a gente falou sobre o coronavírus, né? O impacto que isso trouxe e traz na mídia, nos jornais. Lembrando que a gente está gravando isso dia 19, então quando esse vídeo for para o ar, eu não sei o que está acontecendo, que se piorou ou não, mas a gente vai trazer um assunto bacana para vocês, junto com o meu amigo Fernando Morgado, professor, escritor. Como eu sempre, eu acho que ele é multimídia, mas eu acho que ele vai fazer podcast, canal no YouTube, porque o Fernando ele tem um conhecimento vasto e está compartilhando aqui com a gente, com vocês que assistem o arquivo. Fernando, mais uma vez, valeu aí por ceder seu tempo aí para a gente aí, também na sua quarentena, nessa quarentena televisiva que a gente está tendo aqui. Obrigado, Fernando. Nada, eu que te agradeço, Fábio. Ó, você falou de fazer canal no YouTube, mas é muito melhor usar o canal dos amigos, né? Que aí tem um monte de seguidor, um monte de assistido, e o teu canal é um espetáculo. Não, valeu, briga não. E você que está aqui assistindo a gente. Então, fazer parte é uma beleza. Não, e vão conhecer o trabalho do Fernando, que é sensacional. Os livros do Fernando, a gente já falou, vou rever Comunicadores S.A., Silvio Santos, A Trajetória do Mito, é esse, né? Tô falando certo ou não? Essa trajetória do Mito, A do Blota Júnior, que eu acho que é fantástico, um trabalho que o Fernando trouxe, e é um apresentador essencial. O Silvio Santos, a gente conhece muito bem, e cada vez mais é importante, principalmente o livro do Fernando, que traz as frases, né? Do Silvio, que é essa análise que o Fernando faz, mas a do Blota é espetacular. Leiam esses três que você vai estar muito bem informado sobre os grandes apresentadores da história do nosso país. E hoje a gente vai falar sobre um tema que até então eu conversei com o Fernando há um tempo atrás, há umas semanas atrás, eu desconhecia. Eu acredito que talvez muita gente que está vendo aqui esse vídeo no canal também não conheça a profundo, que é a televisão mexicana. A gente assiste também tantos programas, né? Tantas novelas. Chaves nem se fala, Chapolin é uma coisa que até hoje passou por várias gerações, a molecada também assiste até hoje, se diverte vendo isso. Então, a gente tem tanta coisa, a gente recebe tanta coisa do México, recebeu tanta coisa do México, e talvez muita gente não conheça como é que é a televisão mexicana, como é que é a Televisa e os outros canais, como TV Azteca, enfim, tantos outros. Fernando, a primeira pergunta é sobre, vamos colocar assim, sobre o início da televisão mexicana. Como é que sucedeu o início da televisão mexicana? Bom, primeiro é interessante dizer que muita gente afirma que a TV brasileira foi a primeira da América Latina. Isso não é verdade. Na verdade, a primeira TV da América Latina foi a TV mexicana por 18 dias de vantagem. 18 só. Então, o Brasil começou oficialmente a TV no dia 18 de setembro de 1950 e a TV mexicana começou oficialmente no dia 1º de setembro de 1950. E isso começou na Cidade do México pelo canal 4 da Cidade do México, que está no ar até hoje, e que pertencia a um sujeito chamado Dom Rômulo Ofario, que era um grande empresário e, dentre as suas atividades, ele também tinha um jornal impresso. E a televisão mexicana começa lá. A televisão nasce, assim como no Brasil aconteceu no México, né? Nasce num momento em que o rádio era o grande meio. Então, naturalmente, os empresários de rádio também vão para a televisão em algum momento. E quem era o principal empresário de rádio do México naquela época? Um homem chamado Emílio Azcárraga Vidaurreta, que tinha o apelido de El León, o Leão. Nada a ver com Gilberto Barros. E ele era o dono da XCW, XEW, que era a principal rede de rádio do México. Tinha emissoras no país inteiro. E, além disso, tinham estúdios de cinema, enfim, outros negócios. Mas o rádio era o foco. E daí, pouco tempo depois de nascer o primeiro canal mexicano, que é o canal 4 da Cidade do México,
Esse empresário, Emílio Oscar Gavido-Urreta, resolve montar o segundo canal, que é o canal 2 da Cidade do México, que até hoje está no ar e é o principal canal do México. Hoje em dia, esse canal ele é conhecido como Las Estrellas, as estrelas, mas durante muito tempo ele era conhecido por um nome um pouco maior. Era El Canal de las Estrellas. Então, Só uma pergunta, só uma perguntinha. Esse canal, basicamente, ele passava o que, esse canal das estrelas? O que ele passava na programação? olha, ele, quando começou, ele era um canal como outros todos. Ele mesclava jornalismo com entretenimento, transmissões esportivas, mas o que eu posso te adiantar já é o seguinte: a TV mexicana, e especialmente a TV que o Canal 2 começou a fazer, lá ainda em 51, ela era muito pouco jornalística, ou seja, o foco era praticamente total no entretenimento. Isso para o telespectador brasileiro pode causar uma estranheza, porque nós estamos acostumados com televisões, inclusive, montadas por jornalistas. A TV Tupi foi fundada, né, por um jornalista, Assis Chateaubriand. A Rede Globo, que pertencia e foi fundada pelo mesmo quem não era jornalista, mas tinha veículo jornalístico, por exemplo, a Manchete, tinha a revista Manchete, né? Era de um gráfico, não era de um jornalista, mas tinha muito jornalismo. O México não. O México sempre se voltou mais para o entretenimento. Então tinha muito teleteatro, muito programa de auditório e muito programa esportivo. E aí tem um símbolo do México, que é o telequete. Né? Quem tem a oportunidade de ir ao México vai ver, assim, loja de souvenir para turista, você vai ver máscara de telequete. E essa é uma coisa que vem lá dos primórdios da televisão mexicana. É uma marca mexicana. Né? Você vê mais telequete do que Chaves no México. Pelo menos essa foi a impressão quando eu estive lá. E foi assim que começou. Só que tem uma curiosidade. No meio do caminho, na década de 50, surgiu um terceiro canal na Cidade do México. E que foi fundado por um cara que ninguém aqui no Brasil conhece. E você que está me assistindo, pelo amor de Deus, conhece a história desse cara. Guilhermo Gonzalez Camarena. Guilhermo Gonzalez Camarena era um cientista genial. Genial, que desde criança ficava inventando aparelhinho, coisinha em casa, com sucata, pegava dinheiro da mesada e botava no equipamento. Esse cara foi simplesmente quem inventou a TV colorida. Veja você. Muita gente pensa que os Estados Unidos inventaram a TV colorida, mas não, foi um mexicano. Foi o mexicano que inventou o padrão RGB, né? O vermelho, o verde e o azul. Foi ele. E esse cara, o Guilherme Gonzalez Camarena, ele recebeu do governo mexicano um canal onde ele pôde desenvolver TV educativa, que era o canal 5 da Cidade do México. Só que aí aconteceu o seguinte, essa é a parte curiosa também do negócio, outra parte curiosa da década de 50. Todos esses canais concorriam entre si. Só tinham esses 3 canais no México. Num dado momento, esses 3 canais se uniram numa mesma empresa. E aí é que começa... Não compraram, eles se uniram, é isso. Os donos desses canais se uniram, não teve uma compra, assim. Houve a dominância de um dos 3, exatamente do Emílio Oscar Gavido-Urreta, que passou a comandar essa nova empresa e a controlar essa nova empresa, que se chamou Telesistema Mexicano, TSM. Então, para o pessoal entender, é basicamente o seguinte, é como se no Brasil, vamos pegar a TV de São Paulo dos anos 50, você tinha a Tupi, a Paulista e a Record. É como se um belo dia essas 3 empresas se unissem numa só com o mesmo dono. Imagina o poder. Foi isso que aconteceu no México. Ali, assim, é diferente, porque quando você fala, por exemplo, da questão da Globo, a concentração da Globo e tal, você tem discussão se é um monopólio, é diferente, porque aqui você teve uma fusão de fato das empresas e só tinha uma empresa, no final das contas, que prestava serviço de TV comercial no país inteiro. É muito louco isso. Né? A Globo aqui ainda tem concorrência, pode ser uma concorrência menor, mas tem. No México não tinha, nem concorrência. Lá não, né? Só sobrou... Lá é o verdadeiro monopólio.
Lá, isso é o verdadeiro monopólio, né? Exato. Só tinha uma empresa para explorar, né? E essa empresa permaneceu assim durante cerca de 15 anos. Demorou uns 15 anos até que aparecesse uma outra empresa para concorrer com a Telesistema Mexicana. E foi quando apareceu, no final dos anos 60, uma empresa numa cidade importante, mas próxima da cidade do México, uma cidade chamada Monterrey. Lá apareceu uma outra empresa chamada Televisión Independiente de México, TIM, Canal 8. Apesar de ser de Monterrey, esse sinal vazava para a cidade do México. E isso era muito importante porque, ao contrário do Brasil, né? No Brasil você tem a cidade de São Paulo, que é muito rica, mas você tem outras cidades que também são muito importantes. Rio de Janeiro, o sul do Brasil é importante, o Nordeste é importante. No México, economia é basicamente cidade do México. E ponto. Então, esse sinal passava na cidade do México e o Canal 8 ele nasceu, veja, era uma emissora concorrendo com outras 3. Era um negócio meio covarde. E aí, para concorrer, quais os trunfos que eles tinham? Eles tinham um grupo empresarial e eles começaram a lançar programas muito inovadores para a época, muito ousados. Por exemplo, foi a TIM que lançou o que a gente chama na América Latina de programa ônibus. O que é programa ônibus? São aqueles programas de longuíssima duração, onde cabe tudo. Você tem programa de auditório, normalmente é auditório, né? Mas você tem música, tem até esporte, tem dramaturgia, tem concurso, tem infantil. Exemplos de programa ônibus aqui no Brasil. Programa Silvio Santos, o Domingão do Faustão. Esses são programas assim, onde cabe tudo e tem longa duração. Por isso que chamam de programa ônibus, porque é grande e cabe muita coisa. Esse é o termo mais usado na Argentina. No México, o termo que eles usam é programa ferrocarril, ou seja, um programa trem, em que cada quadro é um vagão e aí você vai juntando os vagões e vai dando uma coisa bem longa. E o México, no final dos anos 60, lançou 2 programas assim, um no sábado e um no domingo. A ideia desses programas era a seguinte: você faz um programa muito longo, cheio de coisa dentro, que a pessoa vai ligar a TV e vai ficar presa no programa até o fim. E fica um pouco mais barato gerir isso. A TIM lançou esse programa e por que eu estou falando tudo isso? Porque o programa de sábado que eles lançaram tinha um quadro de humor chamado Los Super Genios de la Mesa Quadrada. Os super gênios da mesa quadrada. E quem gosta de Chaves sabe muito bem, que ali foi a semente do Chaves, foi ali Roberto, um dos primeiros trabalhos dele para a TV. Ele já tinha muito trabalho em publicidade, já tinha muito trabalho em cinema, mas foi ali onde nasce uma série de personagens, inclusive Dr. Chapatin começa nesse quadro, o professor Girafales começa nesse quadro, e mesmo não os personagens, mas os atores, a parceria. A Maria Antonieta Della... A parceria deles nasce nesse quadro, que era dentro de um programa de auditório longo desse Canal 8. E é aí, nesse Canal 8, que nasce também a série El Chavo del Ocho, né? Que muita gente pensa que o 8 era ou por acaso, ou por conta da casa onde moraria, mas também é isso, é uma referência ao canal onde a série passava. O chavo é um menino é um termo que se usa no México até hoje, que é menino. Chavo, chavito, menino, menino, menininho. Então é o menino do 8. Veja, com essas produções todas, especialmente com a série do Bolanhos, com o Chavo, o Canal 8 começa a conseguir um milagre, que é concorrer com a Telesistema Mexicana, que tinha tudo. Né? E, inclusive, tem uma história muito legal que vale a pena lembrar para quem gosta do Chaves. O Bolanhos escreveu um livro de memórias desse tamanho. Né? Um livro de memórias enorme, e ele conta várias histórias, e uma das histórias que ele conta é dessa época que ele trabalhava no Canal 8. Ele estava lá, ganhava do Canal 2,
ganhava de audiência do Canal 2, e o filho do fundador, Emílio Azcárraga Milmo, liga para o Bolanhos e fala: eu quero você no meu canal. E o Bolanhos responde: olha, eu agradeço o convite, me sinto muito honrado, mas eu tenho já um acordo para renovar o meu contrato com o Canal 8. Ela falou: não, mas você já assinou alguma coisa? Ele falou: não, não assinei nada, mas está palavrado, quer dizer, de palavra. Mas a minha palavra está dada e eu não vou descumprir. Ele falou: não, mas vem para cá, pô, eu tô te pagando quanto você quiser para vir para cá. E ele não aceita. Isso gera uma reação muito interessante no Azcárraga. Ele começa a ver o Bolanhos com outros olhos, como um cara ético, como um cara que fala: não, palavra dada é palavra cumprida. Daí, uns anos depois, o Emílio Azcárraga vai e compra o Canal 8. E é assim que ele consegue levar o Chaves para o Canal 2. Ele só conseguiu levar o Chaves para o Canal 2 porque comprou o Canal 8. Se não fosse assim, não levava. Ele teve que levar o canal inteiro, ele teve que levar a emissora inteira para conseguir o trabalho do Bolanhos, né? É incrível isso, né? É incrível, é incrível. Isso acontece em 1972, quando o dono do Canal 8 falece, e no velório o Emílio Azcárraga Milmo vai e conversa com o filho, né, do falecido, e fala: vamos acabar com essa briga. E daí ocorre a fusão, aí sim uma fusão, mas o Emílio Azcárraga Milmo ele se sobressai e nasce uma empresa nova chamada Televisión via Satélite, Televisa. E é aí que a Televisa nasce, a Televisa existe até hoje, e ela, durante cerca de 20 anos mais, ela detém todos os canais privados mexicanos mais uma vez. Todos. Então, no México tinham 4 canais privados, os 4 eram da Televisa. Todas as emissoras do interior privadas eram também da Televisa. Era um monopólio absurdo, um poder absurdo. E daí nasce uma coisa que eles começam a chamar de modelo mexicano de TV, porque só tinha lá mesmo, né? Porque você olhava na Europa naquela época, nos 70 e 80, você tinha monopólio, mas era um monopólio estatal, era o Estado que controlava. Então era a BBC da Inglaterra, a RTP de Portugal, a TVE da Espanha, a RAI da Itália. Era uma empresa, a ART, a ZDF das Alemanhas, eram empresas estatais. Ali não, era um monopólio privado, quer dizer, o governo deixava que um cara fosse dono de Faturasse todos tudo. os... Exato. Agora, pensa bem, toda a receita publicitária, que se você parar para pensar, como a gente estava falando, você falou da Globo, tal, que a Globo tem a maior, desculpa, mas mesmo assim, tem o SBT, tem a Band, há uma divisão. Imagina a receita inteira aí para um cara só, e ele ter mão de todos os artistas, de todos os eventos, o cara tem tudo, e não tem ninguém para incomodar o cara. Isso é uma loucura, isso. Exatamente. Exatamente. Tanto que tem um livro maravilhoso, infelizmente não tem versão em português, é o meu sonho traduzir esse livro, que se chama El Tigre. Tigre é o apelido do Emílio Azcárraga Milmo, ou seja, o pai se chamava León, né? Tinha o apelido de León, e o filho ficou com o apelido de Tigre. Quer dizer, é uma fauna realmente, né? Essa família Azcárraga. Eles uma fauna. Eles diziam, uma lista negra. Né? Alguns artistas que brigavam com a família Azcárraga entravam nessa lista negra e não conseguiam emprego em mais lugar nenhum, porque não tinha onde trabalhar mesmo. Aí a pessoa tinha que ir para o rádio, tinha que ir para a mídia impressa, porque televisão não tinha como. Televisão não Uma tinha jeito. pergunta. Uhum. Ele também, o cinema no México também estava na mão dele. Depois ele vendeu, mas depois ele abriu um outro estúdio que chamava Televicine, que inclusive fez os filmes do Bolanhos, El Chanfle. Foram filmes gravados e produzidos e distribuídos pela Televicine. Aliás, para quem é fã de Chaves e conhece esse filme, El Chanfle, esse filme tem no YouTube. E tem uma curiosidade, para quem gosta do Chaves, já deve ter ouvido falar do filme El Chanfle, que, enfim, teve o Chanfle e o Chanfle 2, se não me falha a memória, né?
O chanfle, ele tem o elenco das TVs da Televisa, ele tem a produção da Televicine, que era a produtora da Televisa. Ele foi gravado no Estádio Azteca, que pertencia e pertence à Televisa. E quem joga no Estádio Azteca? O América do México, que pertence à Televisa também. Meu Deus, o cara tem Então, tudo. é um poderio. Tem uma frase que explica, muito interessante, quando vão explicar o poder do Emílio Azcárraga, né, que já é falecido. Agora é o filho dele, que é o Emílio Azcárraga Jan, que apelidam de El Tigrito. Então, o filho do tigre é o Tigrinho. Ele é o dono do tempo livre dos mexicanos, porque tudo gira em torno da Televisa. A Televisa é o que a gente chama de empresa vertical, ou seja, tudo que tem para entretenimento ela tem. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer aí, qualquer novela infantil que você lê. Vamos pegar Rebelde, vai. Rebelde é um bom exemplo. Rebelde é produzido pela Televisa, exibido nos canais de Televisa, exportado pela Televisa. Os atores foram todos criados, formados no CEA, que é o Centro de Educação Artística. Eles saem de lá formados como a Televisa quer, e quando eles saem, os contratos que eles fazem, inclusive de publicidade, vão para a Televisa. Então eles são donos dos artistas. Aí eles botam nessa novela, sempre tem uma banda, certo? Sempre tem uma banda. Sempre tem uma banda. Sim. Quem grava é a gravadora da Televisa. Aí vai fazer um show. O primeiro show da banda Rebelde foi aonde? Estádio Azteca. Aí vai ter a turnê pelo mundo. Aí quem vai fazer? Provavelmente vai ser a Ocesa, que é a empresa de shows da Televisa. Então, quer dizer, tudo. Ah, sim, tem a parte de licenciamentos, brinquedos, boneca, maquiagem, tudo. Então a Televisa é o que a gente chama de verticalizada. É uma empresa violentíssima. Violentíssima. E eu estava pensando aqui, eu sei que a gente foge um pouco do assunto, desculpa se eu estou indo um pouco à frente do tempo. Eu queria saber, talvez até muita gente também tenha essa curiosidade, como é que os produtos, os programas mexicanos chegaram até o Silvio? Porque foi o SBT que foi o precursor, né? O precursor das novelas, principalmente as novelas, que a gente sempre exibiu muito, alguns seriados também, mas foi o SBT, porque antes disso, né, Fernando, não tinha essa invasão mexicana nas televisões brasileiras, né? Havia as novelas adaptadas, principalmente novelas cubanas, né, que foram adaptadas até no início da Globo, mas essa questão da gente trazer essas novelas mexicanas e passar foi o SBT, né? Sim, com certeza. O SBT, no começo da sua história, além de passar novelas enlatadas, também lá atrás chegou a fazer adaptações também. E era interessante observar no começo, quando o Silvio começou a passar as primeiras novelas enlatadas, que eles tinham uma preocupação, inclusive, de fazer trilha sonora nacional. A novela era mexicana, mas o tema de abertura era português. Aí você tinha músicas do Antônio Marcos, Luiz Ricardo cantou tema de novela mexicana. Enfim, né? Porque também o mercado fonográfico era fortíssimo, né? O mercado de venda de disco, então era Sim, era muito realmente forte. muito, muito importante. Então eles faziam trilhas nacionais. Bom, o Silvio sempre foi uma pessoa muito ligada ao mercado internacional. Ele sempre teve de olho no mercado americano, principalmente. E já na década de 70, você teve uma invasão da Televisa ao México. É importante salientar. Hoje, a TV mexicana ela está muito presente no México, quer dizer, não é de hoje, né, já de muitos anos, e a TV para hispânicos, né, a TV em espanhol. E isso se deve ao investimento da Televisa. No final da Sim. década de 60, década de 70, você já tinha a Televisa dona de alguns canais, especialmente no sul dos Estados Unidos, Texas, por ali. A partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, essa rede se expande. E nasce uma rede chamada SIN, Spanish International Network, Rede Hispânica Internacional, que hoje em dia se chama Univision, que é uma rede fortíssima, que passa de vez em quando, inclusive, algumas produções brasileiras dubladas. Certamente foi por aí que o Silvio conheceu
as produções da Televisa. Não tenho certeza, mas certamente foi por aí. E porque ele estava muito ligado aos Estados Unidos e ele ia com muita frequência. E a partir daí ele cria uma relação com a Televisa que eu acredito que poucos clientes da Televisa têm, né? Porque ele compra a novela há muitos anos e tem uma curiosidade. Nos anos 90, teve um período que o SBT não comprou novelas mexicanas e investiu em novelas brasileiras. Mesmo nesse período, o SBT tinha um contrato específico para Chaves e Chapolin. E este contrato segue vigente. O Silvio não vai perder isso nunca. Nunca! Tanto que vocês devem lembrar, teve uma época que a Record fez uma parceria com a Televisa, inclusive gravou uma versão de Betty a Feia. Existiu um papo de que a Record vai comprar Chaves e Chapolin. Jamais! É um contrato específico que o SBT tem de Chaves e Chapolin e que deve ter cláusulas fantásticas ali dentro. Então, é uma parceria muito forte. Agrada muito a Televisa também, né? Eu acho que não só o SBT, mas acho que a Televisa deve se sair muito feliz nesse contrato todo, né? Espetacular. O modelo mexicano de TV, ele é baseado em uma produção em larguíssima escala, produz-se muito a preço baixo. Então é uma novela que já sai lucrativa do México. Aí vende essa novela para um outro país. É lucro de quase 100%. Só foi o dinheiro de gastar por transporte. No passado era o transporte da fita, né? Hoje em dia talvez nem seja por fita. Muito provavelmente é por internet, é por FTP, talvez, um FTP parrudíssimo. Então, quer dizer, é um custo muito baixo, é uma margem muito alta, é um negócio fabuloso e é o maior mercado da América Latina. E ainda tem uma vantagem que o SBT, eu acredito, aí é uma análise minha, encontrou uma posição boa para as novelas mexicanas na sua grade, né? Ela consolidou ali na faixa da tarde, ficou bem. E também, no horário nobre, faz novelas nacionais inspiradas em textos mexicanos, mas gravadas aqui. Eu acho que o SBT encontrou um modelo economicamente viável e artisticamente interessante para as suas produções, não é? E tem duas coisas que eu queria comentar, só para arrematar. A primeira, hoje em dia a Televisa tem concorrência, tá? Desde o começo dos anos 90 existe uma empresa chamada TV Azteca. Essa empresa detém duas redes de TV, a Azteca 1 e a Azteca 7. Inclusive, nos últimos tempos, ela deu uma reagida de audiência muito boa, fazendo coisas diferentes, porque ela era uma cópia escarrada da Televisa. Mudou. E também, outra coisa que é bacana de lembrar é que agora, recentemente, também surgiu uma terceira empresa chamada Imagem, que é menor, então não está fazendo muita cosquinha, mas quer dizer, tem concorrência em TV aberta hoje em dia. E uma outra dica, para quem gosta de televisão mexicana e para quem tem interesse, vale procurar o nome de um sujeito, Valentin Pimstein. Valentin com N no final, Pimstein, P-I-M-S-T-E-I-N. Valentin Pimstein é tipo o Steven Spielberg das novelas mexicanas que a gente conhece. Foi o grande produtor das novelas mexicanas mais açucaradas que a gente conhece, né? Porque a gente também vê a novela mexicana só como esse estilo mais açucarado. Não, isso foi o que o Silvio comprou. Mas você tem até novelas de época mexicanas, novelas mais complexas. Só que o Valentin Pimstein, ele foi um especialista em fazer o que alguns chamavam de novela rosa, outros chamavam de novelas de Cenicienta, quer dizer, novelas de Cinderela, até o que eu conto no livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, né? A trajetória da menina bonita, pobre, virgem, devota de Nossa Senhora de Guadalupe, que conhece um homem rico, porém casado, e aí por uma virada do destino vai para a casa do sujeito, e aí conhece a mulher dele que é má, e aí com o apoio das crianças e das empregadas e dos velhinhos consegue derrotar a mulher má que morre de um jeito trágico, e ela vai
e ela que estava pobre fica rica e se revela um ás da administração e salva todo mundo. É o que normalmente acontece. Então, É um clássico, é um clássico mexicano que ninguém consegue fazer melhor que eles, né? exato. E o Valentim Pimstein, ele esteve atrás de alguns desses sucessos, né? Tem 3 exemplos bons de novelas produzidas pelo Valentim Pimstein, que todo mundo vai lembrar. Rosa Selvagem, maravilhosa Rosa Selvagem. Carrossel, e aí também Carrossel das Américas, mas Carrossel. E Maria Mercedes. São 3 novelas produzidas pelo Valentim Pimstein. E ainda aquela novela que o Silvio regravou, Pícara Sonhadora. Né? Então também com esse título maravilhoso. Então, essas 3 produções, elas foram produzidas pelo Valentim Pimstein. Então, para quem se interessar, vale a pena buscar a história dele, que é bem rica, é bem interessante, e através dela a gente conhece muito desse modelo mexicano de TV, que é um modelo muito particular, que eles estão tentando mudar. Agora, com essa concorrência de streaming e tudo, não dá para ficar fazendo novela barata de qualquer jeito. Então, eles estão procurando sofisticar. Agora, por exemplo, eles começaram a regravar algumas novelas em formato super série, com um acabamento melhor. Enfim, a Televisa está tentando se armar, porque está todo mundo indo para briga. Então, enfim, é uma disputa importante no mercado internacional, né, Fábio? Não, eu acho que isso é legal porque abre espaço para todo mundo, espaço para novos formatos, e a gente brinca, né? Fala você até falou em enredo das novelas mexicanas, mas a qualidade que a Televisa tem nas produções, né? A gente diz que até vai como a Globo, né? A Televisa se pareia com a Globo no tamanho, no estilo e no formato que ela tem, né? E a gente estava falando, eu estava lembrando aqui, para quem não sabe, né? O primeiro grande sucesso de uma novela mexicana no Brasil foi Os Ricos Também Choram, né? Que é um clássico, que foi em 81, que é um grande clássico da novela do México, né? E por incrível que pareça, acho que as pessoas devem ter ficado surpresas, né? O Silvio colocou no ar e deu uma grande audiência, né? Aí eu acho que começou essa paixão do público brasileiro pelas novelas mexicanas. Com certeza, com certeza. Foi aí que começou e isso se estende até hoje, né? E é interessante porque são novelas que, mesmo a gente sabendo como vão terminar, a gente assiste do mesmo jeito, né? Bahia do Bairro, Usurpadora. A gente se diverte do mesmo jeito. Né? Não tem como, né? Tem, não, e isso prende muito a atenção, né? Essas novelas que o Silvio exibiu ao longo dos anos no SBT, algumas ficaram no esquecimento, né? Mas outras marcaram a vida das pessoas como se fosse uma novela brasileira ali, né? Isso que é o interessante, né? Tem muitas pessoas que lembram da Usurpadora, como você bem falou, Maria do Bairro, Carrossel, como nós lembramos das novelas que nós produzimos, assim como é lógico que eu nem chego aos pés, talvez, como Vale Tudo, Rainha da Sucata, enfim, com tantas novelas, O Rei do Gado, a gente lembra dessas novelas mexicanas como novelas brasileiras, né? Então, essa é mais uma jogada do Silvio que deu certo, né? Não, e uma jogada que, inclusive, num dado momento, ajudou muito o SBT, especialmente no começo dos anos 90. O SBT passou por um momento muito difícil enquanto empresa. Era a época de uma recessão violenta, uma hiperinflação enorme, enfim. Realmente foi uma situação crítica para o SBT. E daí o Silvio foi salvo também por uma jogada de sorte dele, da parte dele, que foi Carrossel. Carrossel ajudou a reerguer o SBT, né, na primeira exibição e depois nas milhares de reexibições que o SBT fez. E, enfim, mas a primeira exibição foi histórica, né, e ajudou muito o SBT a se erguer. Agora, de todas as novelas, Flávio, eu posso dizer uma coisa? Eu tenho 3 novelas favoritas mexicanas, né? 2 são óbvias, Maria do Bairro e Usurpadora. Eu acho que são 2 novelas que quem gosta de novela mexicana coloca essas novelas num patamar, assim, no altar. Mas tem uma
que algumas pessoas talvez não lembrem. Eu não sei se você vai lembrar. Eu acho que vai. Lembra de uma novela chamada Ambição? Que tinha Sim, sim. a vilã com tapa-olho e o tapa-olho Claro, é um combinava clássico. tudo. Aquela novela era maravilhosa. Aquela novela era sensacional. Um thriller mexicano. Imagina, um thriller mexicano. Era uma coisa assim impressionante. Era a Catalina Crio, eu acho que foi uma das maiores vilãs da história da televisão mundial, né? Do nível de Nazaré, assim, muito perversa, né? Não, é um Muito clássico. perversa. Aquilo foi Matou todo bem no mundo. início dos anos 90, né? Exato. É, mais ou menos na época de Carrossel. Eu acho que um pouquinho depois de Carrossel, que foi exibido aqui. Era uma novela assim, a vilã era tão perversa, era Era tão muito bom, era caricato. muito. E eu me lembro de uma paródia que o TV Pirata fez nessa época. O TV Pirata fez uma paródia que era a vilã, o vestido, usando um tapa-olho com o mesmo pano do vestido, da cortina da sala e da capa do sofá. Eram todos com o mesmo pano. Genial, Sensacional. Não, era muito genial. bom. E uma coisa aqui que é para a gente finalizar, que eu lembrei agora, e deve ter no Google da vida aí, se as pessoas buscarem. A gente estava falando muito que o SBT exibia as novelas mexicanas e tudo mais. Houve uma campanha da Manchete, que foi exibida nos jornais, nas revistas. Eu acho que o Fernando deve se lembrar muito bem, já deve ter visto essa imagem algumas vezes. Era da Manchete, colocou na logo da Globo uma cartola americana e no símbolo do SBT o sombreiro, falando assim: e aí, você vai ficar vendo a emissora que gosta dos americanos, a emissora que gosta dos mexicanos, ou você vai ir para a emissora que tem a produção brasileira, que era a Manchete, né? Fazendo essa provocação. E aí hoje eu penso, poxa, quem mais bebeu da fonte de seriado japonês e também com muito enlatado foi a senhora Rede Manchete, né? Isso a gente não Não, pode também. Manchete foi naquele anúncio ali, mas não dá para engolir, porque o que tinha de seriado japonês na Manchete ali não tem igual. Foi a Manchete mesmo. claro, e ó, inclusive, ó, foi maravilhoso você ter lembrado disso. E nessa época a Manchete tinha um slogan, né? O Brasil passa na Manchete, na onda do Isso. Pantanal, Ana Raiz a Trovão. Que, aliás, foi muito bacana, mostrou realmente, Sim, como dizia também o outro sim. slogan, era o Brasil que o Brasil não conhece, ou que não conhecia. Mas olha, tem uma curiosidade. No YouTube, acredito que tenha, uma chamada da Manchete dessa mesma época que você está falando, você está lembrando muito bem, a Manchete tinha um programa no sábado chamado Crônicas Americanas, que era uma série que mostrava o cotidiano dos Estados Unidos. No final da chamada, eles sempre botavam um slogan: o Brasil passa na Manchete. Nessa chamada não podia botar um slogan. Então era Crônicas Americanas, um olhar sobre a América. Sábado, depois do Jornal da Manchete. Pum! Acabou. Não podia usar. Porque é isso. Eles vendiam uma imagem de conteúdo brasileiro e tinham um programa chamado Crônicas Americanas. É um absurdo. Um absurdo. Ah, Por isso que é e complicado. Quando a eles. gente... por isso que é complicado. Porque quando você usa um slogan desse, você tem que cumprir. Slogan é promessa. Você tem que cumprir a promessa do começo ao fim, poxa. Você está coberto de razão. Se a gente vê hoje conteúdo oriental, em grande medida se deve à Manchete, claro. Total. Não só os seriados, como Jasper, Jiraiya, como os desenhos, como Cavaleiros do Zodíaco, a Manchete era a emissora número 1 dos seriados japoneses, né? Mas não tem jeito. A televisão brasileira sempre bebeu do famoso enlatado. É lógico que a gente tem produções próprias memoráveis. A gente falou do Pantanal, fala da Globo, mas o SBT, para mim, foi a primeira novela que eu vi inteira, que foi Éramos Seis. Desculpa, é uma novela impecável do SBT, que o SBT produziu. A gente pode falar também, mesmo que não teve o sucesso, foi Sangue do Meu Sangue, As Pupilas do Senhor Retorno. Era uma qualidade muito boa. Éramos Seis no SBT. Quem viu sabe que eu não estou mentindo. É uma novela fantástica, com um elenco fantástico. Nem parece SBT.
Uma novela primorosa. Eu me recordo muito bem da primeira exibição, tanto das Pupilas do Senhor Reitor quanto de Éramos Seis, e foram muito marcantes, muito bem produzidas. Essa fase do Newton Travesso no SBT foi muito boa, né? Porque teve, como você lembrou também, Sangue do Meu Sangue, Os Ossos do Barão. Ainda no final, aí já não foi, se não me engano, com o Newton Travesso, mas já no final teve Fascinação também, que foi uma novela muito boa e que revelou muita gente. Então, Sim. é bom a gente lembrar que é bom a gente conhecer o mercado internacional, mas é bom também valorizar o conteúdo nacional, como você faz no seu canal todos os dias. Oh, obrigado. E é isso, então, aliás, falando nisso, a gente vai continuar as postagens nessa época de quarentena. Estou vindo tentando digitalizar o máximo possível para a galera ficar de olho aqui no canal. Tendo o Fernando Morgado aqui, isso enriquece cada vez mais o, o canal, o material que a gente tem. E foi uma honra. Eu espero que tenha as oportunidades que a gente possa fazer isso com mais frequência, porque tem muito assunto, tem muita coisa que ficariam. Seria aqui mais ou menos o Ben-Hur, 3 horas direto aqui falando sobre a história da TV, sobre os programas, sobre os comunicadores, enfim. E outra coisa também que um dia a gente possa falar, não simplesmente só de televisão, de rádio também, que tem uma história fantástica, a história da rádio no Brasil, os programas, enfim, é uma história muito rica, né? Para a gente colocar. Eu quis trazer isso da Televisa, porque eu acho que a gente sempre escuta a Televisa, as novelas que passaram aqui no Brasil, então eu acho que agora, depois desse vídeo, a galera que assistiu vai saber muito bem como é que é a televisão mexicana, como é que funciona a história dela, vindo do cara que entende tudo de comunicação, que é o Fernando Morgado. Só tenho que te agradecer, Fernando. Obrigado por estar compartilhando essa quarentena, que passe o mais rápido possível essa quarentena, não só comigo, mas com todos os espectadores aqui do canal. Com certeza, com certeza. O prazer é todo meu, a alegria é toda minha. E estamos juntos. Que isso passe logo e que saiamos de tudo isso mais forte. Um abraço para você e para todos. Obrigado, Fernando, e para você que está acompanhando a gente, que acompanha, fique de olho no canal. O que eu puder colocar de material para entreter vocês nessa quarentena, a gente vai colocar, tem um arquivinho aí preparado para ir colocando para o pessoal. Mais uma vez, Fernando, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E a todos vocês, até uma próxima. E continue ligado com a gente aqui. Se cuidem, fiquem em casa. Valeu.